palavra do Senhor. E eu trouxe um informativo. O informativo é um dos meus trabalhos que a gente tem cooperado ali na sede. Os irmãos conhecem já o informativo da igreja, né? Aquele jornalzinho. Amém. Aleluia. Muitos irmãos parecem que não conhecem. Depois eu trouxe aí, depois o presbítero. No final do culto, o presbítero Jonas estará aí entregando na mão de cada irmão. Não sei se vai ter para todos, mas eu trouxe bastante. Para os irmãos terem uma noção justamente do trabalho informativo que a gente tem ali na sede, que a gente produz ali, para todos os irmãos da Grande Curitiba. Mas sempre quando a gente... Livro de Lucas, irmãos. Lucas. Sempre quando a gente sai para fora, a gente leva para os irmãos terem noção do trabalho. Capítulo 24 de Lucas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estamos divulgando ali os trabalhos da igreja, testemunho. Temos ali colunistas, tem a palavra do pastor. É uma coisa muito importante para o crescimento espiritual do povo de Deus. Capítulo 24 de Lucas, versículo 27 a seguir. Glória a Deus. Verso 27 diz a palavra do Senhor. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão e o abençoou e partiu-o e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como dele foi conhecido no partir do pão. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. É interessante, irmãos, quando olhamos aqui esta passagem bíblica tão importante, fala justamente do início. Ele estava falando do início do povo em que agora precisava crer e caminhar com o Senhor. Quando o Senhor Jesus, nos últimos instantes na face da terra, aqui vivendo como homem, ele foi julgado, foi traído, foi julgado pela religião, ou foi julgado pelos sacerdotes, e depois ele teve o julgamento religioso e depois o julgamento civil. E em ambos os casos, o Senhor trazendo ali sempre da sua palavra, inclusive quando depois de julgado pelos religiosos, porque eles deram pena de morte agora para Cristo, e depois lá perante Pilatos. Pilatos, ele não queria condenar a Cristo. Conhecemos a palavra, e agora ele foi levado diante de Pilatos. Pilatos falou: mas que mal fez ele? E aí o povo queria, justamente condenando Cristo, como incitando a multidão para que eles pudessem condenar o Senhor, para que pudessem então, e era justamente esse período de Páscoa, em que agora, quando Pilatos, na intenção, na boa vontade de defender a Cristo,
ele fez duas coisas. Primeira, justamente ele falou: olha, eu não vejo nele nenhuma condenação. E aí agora ele lava as suas mãos, toma uma bacia e lava as mãos, lá no Evangelho de Mateus. Mas isso era uma prática comum. Mas quando, lá em Levítico, nós vemos que essa era uma prática comum de se lavar as mãos. Mas quando um sacerdote, ou quando alguém encontrava alguém morto pelo caminho e que não conhecia, então ele precisava se livrar, ele não conhecia quem matou ou quem é que acabou matando aquela pessoa. Ninguém sabia, o sacerdote lavava a mão e estava isento do crime. Mas Pilatos não. Pilatos justamente ele fez aquela condição para que ele pudesse diante do povo estar isento. Mas a responsabilidade, irmãos, era muito grande, e lamentavelmente ele quis justamente se safar. E segundo, ele simplesmente falou: olha, eu quero fazer um acordo com vocês. Eu quero soltar alguém que vocês conhecem, um prisioneiro em que vocês conhecem. Eu vou colocar diante de vocês. Por ocasião da festa, eles costumavam soltar um prisioneiro. E ali estava justamente alguém muito conhecido. Muito conhecido. E Pilatos queria negociar. Eu solto Barrabás, para que vocês libertem. Eu coloco diante de vocês Barrabás e Cristo, porque ele queria livrar a Cristo. Ele queria em que Cristo fosse solto. Aí na mensagem, ou seja, na mentalidade dele, eu falei: eu vou apresentar esse criminoso. Barrabás era um criminoso, ele criou uma confusão e praticou um homicídio. E aí na mentalidade de Pilatos, falou: eles vão querer, claro, que liberte o Cristo e solte e prenda Barrabás. Mas eles fizeram justamente o contrário. Eles fizeram justamente o contrário. Liberta Barrabás. Nessa aqui, irmãos, existe justamente as pessoas justamente fazendo as negociações. É triste, mas quantas pessoas justamente hoje estão libertando, aleluia, aquilo em que é tão conhecido na vida das pessoas. Ou seja, vivendo a libertinagem ou a prática do pecado e condenando Cristo, aleluia. Em que muitas vezes eles não querem, não, esse negócio de ser crente é difícil demais. Esse negócio de ser um cristão, de servir a Deus, de viver o Evangelho, de obedecer a palavra, isso é difícil demais. Eu quero viver a minha prática, o que eu estou acostumado a fazer. Falando justamente dos costumes, falando do pecado na vida do homem, na vida da mulher. Mas lamentavelmente foi liberto. E agora, justamente Jesus sendo morto na sexta-feira, praticamente, antes do pôr do sol. Porque a pôr do sol já era a meia-noite para nós hoje. Naquela época, para os judeus, o pôr do sol era como se fazia a divisão de um dia para o outro. Então ele foi morto no sexta-feira, passou-se o sábado, e no domingo então ele ressuscita. Quando ele ressuscita pela manhã, houve justamente a visita das mulheres, e no mesmo dia à tarde, essas pessoas depois, porque Jesus não tinha só os 12 discípulos, tinham vários, e 2 desses discípulos justamente sai de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém e eles vão para Emaús. E nesse caminho, vocês imaginam, irmãos, a repercussão que houve. Vocês não fazem ideia da repercussão que houve sobre a morte de Cristo. 3 anos conhecendo, 3 anos pregando, 3 anos libertando pessoas, 3 anos ali fazendo maravilha, e tudo naquela região, irmãos, que era, eu creio que é menor do que um dos menores estados do Brasil. Então era um negócio muito pequeno, não era um Brasil todo. Então era uma região muito pequena. Aleluia, é onde Jesus praticamente viveu todo o seu ministério. Então todos conheciam ele, todos conheciam Cristo, e de repente ele morre de morte violenta, como se fosse um criminoso. E agora toda aquela repercussão de que ele era o Messias e que os discípulos
estavam ali, fez muitas maravilhas, e de repente agora, ele sai, esses 2 discípulos saindo de Jerusalém, onde eles estavam, e agora eles vão para Emaús. Nesse caminho eles vão conversando sobre o assunto, e de repente Cristo se coloca diante deles e pergunta: mas que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? Aí um deles vira-se para Jesus e fala: mas você não conhece? Aliás, você não está sabendo do que aconteceu? Você não está sabendo? És tu um peregrino aqui que não conhece ou não está sabendo do que aconteceu nos últimos dias? Aí Jesus pergunta para ele: quais? Porque é o próprio Cristo que se manifesta entre eles. Pergunta quais? E eles falam: as que dizem de um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante dos homens. Olha a característica, irmãos: poderoso em obras, ou seja, porque ele fez grandes milagres, grandes maravilhas, e também poderoso em palavra, porque lembra-se do capítulo 5 de Mateus, quando ele fala do sermão das beatitudes, ele fala justamente de característica de cristão, de pessoas em que agora eles não deveriam viver como os religiosos, em que era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura, e assim segue, portanto, a instrução lá de Êxodo. Mas nós vemos, irmãos, em que quando o Senhor agora coloca-se diante deles, e eles agora então começam a falar, e nós achamos, nós aguardávamos, nós esperávamos que ele era a solução para Israel. E agora o Senhor justamente, irmãos, começa a abrir o entendimento deles, começa a abrir a mente dele através do quê? Da Escritura, da Palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, quando muitas pessoas conhecem o Evangelho, quantas pessoas conhecem a Palavra de Deus, como aquele moço rico lá do capítulo 10 de Marcos: desde que eu sou criança, desde que eu me conheço por gente, em outras palavras, eu conheço da palavra. Então, irmãos, quando eles entendiam, eles estavam sabendo, e o Senhor agora entra no meio deles e começa a falar, dizendo: homens tardos de coração. E quando o Senhor começa a falar, começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes de tudo o que dele se achava escrito em toda a Escritura. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas falam: mas esse Cristo, eu só conheço ele em Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. Não, irmãos, isso já estava antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis capítulo 1 e versículo 1, já estava falando de Cristo, já havia menção de Cristo. Aleluia! Antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a salvação, e justamente começa em Cristo. No capítulo 2, capítulo 3, já fala-se da semente da mulher em que haveria de esmagar o diabo. Já se fala que depois do pecado de Adão e Eva, já se fala, irmãos, de um simbolismo em que por causa do pecado de Eva, do pecado de Adão, eles perceberam que estavam nus, se cobriram com folhas. Quando o Senhor vem a eles, Deus então mata um cordeiro, para que pudesse tirar da pele do cordeiro, para que pudesse então cobrir a sua nudez. Nós vemos aqui já, irmãos, em Gênesis, a graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus já transmitindo, em que já em Gênesis nós estamos vendo em que o Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em que cobre, irmãos, o pecado do homem, em que imputa a eles, irmãos, justamente a justiça, para que ele não venha ser condenado. E vemos isso pelas Escrituras. Eu fico imaginando, irmãos, como eles ficaram alegres ao entender que muitas vezes: mas eu já li isso aqui, mas eu não já sabia, eu não entendia essas coisas. É isso que o Espírito Santo de Deus me ajuda, lhes ajuda a entender a palavra do Senhor. Aleluia! Os profetas, irmãos, tantos, mas o que me chama a atenção é o profeta Isaías.
profeta Isaías é chamado profeta messiânico, em que foi o profeta que mais falou da vinda de Cristo. Foi justamente o profeta em que falou em que Cristo, aleluia, nasceria de uma virgem, lá no capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, irmãos, capítulo 53, 52, enfim, várias passagens nós vemos só ali no livro do Isaías falando de Cristo. Eu fico imaginando aqueles dois discípulos, quando eles entenderam isso, eles abriram o coração para compreender a palavra. É isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus me ajuda, lhes ajuda a entender a palavra de Deus, a compreender que o sacrifício de Cristo no Calvário, aleluia, há quase praticamente 2000 anos atrás, hoje é o motivo de você, aleluia, herdar a vida eterna em Cristo Jesus, de nós herdarmos e recebermos a salvação em Cristo. Mas é necessário nós assumirmos um compromisso. Aleluia. É necessário, irmãos, nós assumirmos um compromisso. É o que eu estava falando. Muitas vezes nós ouvimos palavras tão maravilhosas. A Bíblia Sagrada, ela é riquíssima em instrução e em orientação para nós, aliás, para o ser humano. E muitas vezes o ser humano, ele quer se justificar, como o Senhor falou justamente na parábola do bom samaritano, quando ele falou com aquele moço. O moço perguntou para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus não deixou por menos, ele perguntou para ele: como que você lê a lei? Como que você entende? Como que você compreende? Como que você interpreta a palavra de Deus? Aí ele respondeu sabiamente. Aleluia. Ele respondeu sabiamente. Aí Jesus falou: muito bem, respondestes bem. Porque ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, e assim por diante. Aí Jesus falou: respondeu bem, faz isso e você vai viver. Aí ele querendo justificar, porque esse é o problema do ser humano. Ele ouve a palavra, mas espera aí, porque ele falou: e quem que é o meu próximo? Glória a Deus. O problema, irmãos, muitas vezes o ser humano, ele quer se justificar. Ele tem a Bíblia Sagrada, tem a palavra de Deus. Não, mas esse negócio de inferno, esse negócio de condenação do futuro, isso aí é alguma historinha, é alguma coisa que alguém inventou. É a palavra de Deus que é explícita, ele nos orienta, aleluia, que nós precisamos de Cristo para vivermos, para adquirirmos a salvação em Cristo. Então, irmãos, nós conhecemos a palavra, só que nós precisamos, nós tomarmos uma atitude. Aleluia! E aqui nós vemos uma atitude muito bonita em que esses moços tomaram. No versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam. Porque eles iam para Emaús. Eles estavam numa estrada principal, digamos assim. Vamos analisar. Eles estavam numa estrada, numa BR principal, e certamente Emaús ficava à esquerda ou à direita. Havia ali justamente uma encruzilhada. E olha o que diz aqui: e chegaram à aldeia para onde eles iam, e ele, falando do viajante, ou falando de Cristo, fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Aleluia! Irmãos, você consegue imaginar a condição desses dois discípulos aqui, depois da alegria de ouvir, de entender sobre a palavra, porque ele começou a falar para eles, e agora eles chegam a Emaús. A Bíblia diz que era mais ou menos, irmãos, 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E eles, saindo à tarde de lá, eles caminharam todo esse tempo conversando, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia! Era 60 estádios em nós, mais ou menos uns 10.800 metros era a distância, e eles todo esse tempo escutando, ouvindo a palavra, e o Senhor justamente falando através de Moisés, dos profetas. E quando eles chegam a Emaús,
Eles então entram e o viajante é como se tomasse ou seguisse o seu caminho. E eles agora, quando eles entenderam, eles constrangeram a Cristo. Aleluia. Aleluia. Eles convidaram Jesus para entrar com eles. Eles convidaram o Mestre, porque primeiro eles ouviram, primeiro eles entenderam. Então estava escrito dele, então estava escrito. E agora, irmãos, quando ele simplesmente faz, porque a palavra, o Senhor fez exatamente o que ele precisava fazer, em que era esclarecer o homem e a mulher, e depois segue-se a jornada. Mas eles, irmãos, foram sábios, eles simplesmente convidaram Jesus, eles simplesmente constrangeram: Senhor, fica conosco, porque o dia já está declinando. Fica conosco, porque o dia já está se escurecendo. Fica conosco, porque o mundo está vivendo no maligno. Irmãos, que bom que você possa entender, aleluia, em que Cristo, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer entrar na sua casa, no seu lar, na sua casa, na sua família. Como diz o hino: entra na minha casa, entra na minha vida, porque é isso que Ele quer fazer. Quantos de nós, irmãos, estamos sabendo de Cristo, mas Cristo, irmãos, ainda você deixou Ele escapar? Aquele dia eu estava tão próximo, eu fui na igreja, o irmão me falou, aquela irmã orou por mim, aquele irmão falou de Cristo, eu estava tão próximo e eu não aceitei em minha vida, eu deixei passar a oportunidade. Hoje Cristo está novamente abrindo a oportunidade para você, mas nós precisamos, irmãos, fazer como esses discípulos no caminho de Emaú. Não deixa passar. Irmãos, quantas pessoas estão exatamente como esses discípulos no caminho de Emaú? Quantas pessoas, vocês não fazem ideia. Quantas pessoas estão sentadas à beira do caminho, na sua dúvida, muitas vezes acha pesado, o compromisso é muito grande para se servir a Deus. Quantas pessoas, muitas vezes, estão tão perto, eles chegaram tão perto, muitas vezes nas igrejas, muitas vezes ostentando o nome de cristão, muitas vezes com a carteirinha de membro nas mãos, mas muitas vezes estão longe de Cristo, porque eles conhecem toda a história de Cristo, conhecem toda a história do Evangelho, conhecem a luta muitas vezes dos irmãos e das irmãs, mas eles só têm a teoria, só ouviram falar de Cristo, eles nunca quiseram. Meu Deus, é tão simples, é tão fácil hoje, é simplesmente recebê-lo em sua vida, em seu coração. Quantas pessoas, você faz ideia de quantas pessoas na caminhada da vida sentado à beira do caminho, muitas vezes cabisbaixo e pensando, porque para Cristo, irmãos, não existe, aleluia, não existe dois caminhos para a salvação, existe um só. E como os discípulos aqui, quando eles chegaram para a aldeia onde iam, se à esquerda ou direita, a Bíblia não revela, mas fala que esse Cristo, ele ia passar, ele ia embora. Ele ia passar, e talvez eles não pudessem entender, mas os discípulos aqui, irmãos, eles entenderam, e eles constrangeram a Cristo, aleluia, eles aceitaram. Entra na minha vida, irmãos, é isso que precisamos. Quantas vezes não precisa, não basta só conhecer a Cristo, eu tenho que tê-lo em minha vida, eu tenho que recebê-lo em meu coração. Entra na minha casa, Jesus. Em Apocalipse 3:20 diz a palavra: eis que estou à porta e bato e chamo, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Meus quantos discípulos de Emaús hoje muitas vezes estão nessa dúvida, que você, que eu, que nós possamos entender, irmãos, porque quando primeiro você ouviu a palavra, você entendeu. Segundo, você recebeu, você convidou ele para entrar na sua casa, aleluia. Você agora entrou. Quando os discípulos receberam ele, aconteceu o terceiro passo, eles se deram a conhecer.
quem era Cristo. Eles conheceram Cristo, mas conheceram quando? Só quando Jesus entrou na vida deles. Só quando as pessoas conhecem Cristo, recebem gostoso na sua vida, é que você agora começa a fazer parte. Em que nós começamos a entender o Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele se revela de uma forma tão rica, tão maravilhosa e nas mínimas coisas. Eu já conversei com pessoas que muitas vezes eles queriam em que Jesus mandasse um anjo poderoso de 6 asas para falar com ele o que ele precisa fazer. Ah, não, se vir um anjo e falar comigo, aí eu vou obedecer. Irmãos, a palavra de Deus é exatamente para nós crer e confiar. Não adianta se eu não crer, se nós não cremos na palavra do Senhor. Aleluia. É isso que, veja bem, é isso que Abraão falou para o Lázaro e o rico que morreu. Lembra que o rico pediu para Abraão? Manda Lázaro lá na terra avisar os meus irmãos. Ou manda um anjo avisar. Ele falou, não, tem na terra Moisés e os profetas, ouçam eles, justamente falando da palavra de Deus. Quantos ricos, aleluia, quantos ricos em que estão perdidos, mas ainda estão insistindo. Ah, se Jesus falasse comigo. Jesus fala todas as noites na sua palavra. O Espírito Santo de Deus te ajuda, nos ajuda a entender a palavra do Senhor. Irmãos, porque depois que a pessoa entendeu a palavra, depois que a pessoa convidou-o para entrar na sua casa, na sua vida, depois, irmãos, a nossa jornada é tão simples, é tão fácil quando nós temos Cristo. Não estou falando que é impossível, que é cheio de pedras. Isso é dificuldade, mas você tem certeza. Lembra-se, irmãos, encerrando, já estou encerrando aqui, quando os discípulos entenderam que Jesus se deu grande paz. Glória a Deus. Jesus se deu a conhecer por eles. Vocês lembram qual a passagem? Oh Deus. Quando é que eles perceberam que era Jesus? No partir do pão. Aleluia. Sabe o que é partir do pão? Comunhão. Santa Ceia. Glória a Deus. Quando nós partir do pão é exatamente a hora mais nobre da sua casa, quando você se senta com a sua família, quando você senta com a esposa, com o esposo, com seus filhos, ou até mesmo com os convidados. Até mesmo parece que a única hora, para muitos lares, parece que o único instante em que consegue reunir a família é no partir do pão, irmãos. É exatamente nesse instante, nesse momento que Deus prepara, é a hora do almoço, do jantar, onde existe comunhão. Mas hoje, irmãos, muitas vezes, por causa das vidas, dos lares, parece que um já come num lado, o outro já vai do outro. Muitas vezes não existe comunhão, porque é nesse instante em que sentamos para agradecer a Deus, para orar com a família, agradece ao pão, agradece ao café, o almoço, o alimento que tem colocado na sua casa, senta e glorifica o Senhor Jesus, agradece ao Senhor. O problema, irmãos, é que muitas vidas, em muitos lares, em muitas casas, quando se senta é para falar mal do trabalho, quando se senta naquele momento de comunhão é para falar mal da igreja, para falar mal da irmã, do irmão, para falar mal da vizinha, do vizinho. Irmãos, é momento de comunhão. É nesse momento em que o Senhor se deu a conhecer pelos seus discípulos. Eles entenderam que era o mestre na hora da comunhão, na hora do partir do pão. É isso, irmãos, para a igreja do Senhor Jesus. Precisamos viver esta comunhão, porque aquele que mantém, para aquele que vive em comunhão, o trabalho não é árduo. Lemos que eles saíram de Jerusalém, foram para Emaús, 11 quilômetros ouvindo a palavra. E depois, quando eles perceberam, eles fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. A mensagem é rica, irmãos. Glória a Deus. Quando eles se deram a conhecer, eles voltaram novamente. Sabe o que eu falo disso? Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Urgência da obra de Deus, urgência da palavra de Deus. Você está
está nessa noite aqui se beneficiando dessa palavra. Deus tem urgência que outras pessoas também tenham o mesmo entendimento que você tem. Quando eles perceberam, Cristo se deu a conhecer, eles voltaram lá onde estava. Quando eles chegaram, acharam os 11 congregados, os 11 que estavam ali. Oh, irmãos, isso é tremendo. Nós precisamos ter essa semente, essa palavra em nosso coração. Só que, como eu disse, não resolve muito conhecer. Eu preciso sair dessa encruzilhada. Eu preciso, se o Senhor me livrasse dos meus vícios, se eu fosse curado desse mal, dessa enfermidade, se a minha esposa viesse para a igreja, se o meu esposo viesse para a igreja, se Jesus curasse aquela pessoa, aí eu seria crente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo na sua vida. Mas você precisa sair dessa encruzilhada. Tome uma decisão. Deixa, irmãos, o pecado e as coisas de lado, em que o Senhor vai trabalhar na sua vida, no seu coração. Mas você, unicamente você, precisa sair dessa encruzilhada. Eu gosto do Evangelho, eu gosto da palavra, eu gosto dos louvores, eu gosto da igrejinha, da igreja, dos irmãos, mas eu ainda não aceitei a Cristo. Você está nessa encruzilhada. Eu queria convidar você que está espiritualmente nessa encruzilhada a entrar para Emaús, a conhecer de perto quem é Cristo, a recebê-lo gostoso na sua vida. Tem alguém nessa noite em que você quer justamente estar nessa encruzilhada? Você tem vontade, mas até agora não teve força. Espiritualmente já está há algum tempo sentado na encruzilhada da vida, pensando o que vai fazer da vida, pensando em que solução tomar. Mas eu quero orar por você. Se tem alguém nessa noite para recebê-lo na sua vida, no seu coração. Aleluia. É o que os discípulos, testemunho dos discípulos, eles falaram, mas não ardia em nós o nosso coração, quando Ele pelo caminho nos falava da palavra, nos abria as Escrituras? É isso que o Espírito Santo trabalha na sua vida. Tem alguém nessa noite para reconciliar com o Senhor Jesus, para aceitar a Cristo como teu único e suficiente Salvador? Em outras palavras, para sair da encruzilhada e entrar, aleluia, Jesus, para ser grandemente beneficiado. Tem alguém? Tem a nossa irmã? Amém. Vem aqui na frente. Nós vamos orar pela nossa irmã. Glória a Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de acompanhar a nossa irmã? Mudando de vida, saia da encruzilhada, não resolve. Eu queria te ajudar. Tem mais alguém? Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Não tem mais ninguém?